Olá, meus amigos, olá, meus irmãos. Essa mensagem eu tenho certeza que vai abrir os seus olhos espirituais de uma maneira incrível. Enxergarão coisas que você nunca imaginou através dessa mensagem. Você começará a se lembrar de muitas coisas. Se prepare, porque essa mensagem ela vai tocar lá no seu íntimo, ela vai resgatar muito azeite, ela vai começar a fazer jorrar azeite no seu entendimento. É a presença do Pai que vai começar a transbordar, porque você vai compreender algumas coisas que estão ocultas. Eu quero falar sobre essa imagem que eu procurei na internet e foi o mais próximo que eu encontrei. Uma imagem sem vida, de uma noiva que está num canto, chorando, abandonada, e que, infelizmente, por pintarem uma imagem diferente dessa aqui, as pessoas estão se relacionando com essa noiva aqui, ó. Porque o engano se alastrou sobre a terra. Eu quero contar uma história rápida para que você compreenda o que eu quero dizer. Imagine você que um rei, ele tem um filho muito amado e ele resolve casar esse filho. E quem se casasse com ele teria paz, teria vida, teria refrigério, viveria de fato em um paraíso. E esse rei, ele resolve procurar então uma noiva, uma esposa, uma mulher para o seu filho. E ele sai à procura. E no meio de tantas mulheres, de tantas moças, ele encontra uma que lhe agrada. Ele encontra uma que tem algumas atitudes que lhe surpreende. Então ele resolve separar para o seu noivo essa moça. Ele chama uma pessoa para ser responsável e cuidar dessa moça, prepará-la para o casamento, para que tudo aconteça na mais perfeita ordem. Então o pai começa a dar para essa pessoa que ele chama para cuidar de sua noiva entendimentos. Ele faz um acordo. Ele fala: olha, eu vou dar para vocês tudo o que vocês precisam para que minha noiva esteja totalmente perfeita no dia do casamento. Ela não está muito bonita hoje, ela está toda suja. Ela, no meio de tantas que eu encontrei, ela é a que parece que dá para limpar. Então eu vou dar para vocês tudo que vocês precisam para vocês limparem ela e deixarem ela perfeita para o dia do casamento. Quando ele dá para esses homens a sua sabedoria, uma porção dela, pouca coisa, para cuidar da noiva, esses homens começam a se lambuzar com essa sabedoria e, ao invés de limparem e purificarem a noiva, por mais que no começo fizeram isso, eles começaram a se beneficiar de tudo aquilo que foi dado para eles. O pai escolheu algumas pessoas para dar um pouco mais, outros um pouco menos, outros bem pouquinho, porque não estavam capacitados para receber toda a compreensão. Esse rei, então, sai de viagem e deixa na mão desses homens a autoridade para poder preparar a noiva para o seu filho. E quando chega o momento do seu filho vir e se casar, ele encontra uma noiva toda suja ainda, toda prostituída, que não estava preparada para recebê-lo. Nesse momento, então, o rei pensa: bom, eu já preparei a festa, já está tudo preparado, então agora você terá que casar com alguém.
Então ele resolve deixar essa noiva e procurar, no meio das outras moças que sobraram, quem quisesse se casar com o noivo e estivesse disposto a obedecer, que estivesse disposto, ou disposta, melhor dizendo, a fazer aquilo que era necessário para receber o noivo. Porque o noivo, ele só poderia se casar com quem aceitasse as regras. E essa noiva que ficou abandonada não estava aceitando, por isso ficou abandonada. Só que quando ele resolve ir e se casar com essa moça que estava também suja, estava também contaminada, mas não foi proposto a ela se limpar. Para essa noiva que está abandonada aqui foi proposto se limpar. Para essa outra moça, não. E essa noiva aqui que foi proposto se limpar, que recebeu tudo o que precisava para se limpar, ao ver o seu noivo se casando com a plebeia, com a pobretona, com a suja, com a imunda, ela não aceita e ela se coloca contra esse casamento e começa a deturpar toda a mensagem do noivo para que a humanidade não aceitasse. Eu já acabei entregando ouro aqui, você sabe do que eu estou falando, né? Ela começa a deturpar tudo para que as pessoas não conseguissem aceitar as regras do noivo. E muitos reis, muitas pessoas, muitos que têm o poder de decidir, né, acabam aceitando ficar com essa noiva repudiada, se contaminando com ela, se prostituindo com ela, porque após ela ser rejeitada, ela acabou aceitando se relacionar com todo tipo de gente. Ela acabou aceitando a prostituição. Ela acabou aceitando o adultério como coisa normal. Ela começou a aceitar prazer por dinheiro. E eu vou agora trazer isso com as escrituras na mão. Em Marcos 12, ali o Messias começa dizendo o seguinte: certo homem plantou uma vinha, colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar uvas, construiu uma torre, arrendou a vinha para alguns lavradores e saiu de viagem. Aqui é o rei. Aqui é o rei que chegou, preparou um local, um espaço, para que esses lavradores, que são esses homens que foram chamados para preparar a sua noiva, cuidassem dela. Aqui é o início. Aqui é o Messias deixando... Porque o Messias, quando eu falo Messias aqui, ele já é o noivo. Aqui é o noivo mostrando tudo o que foi feito para que quando ele chegasse a noiva estivesse pronta. E aqui ele está mostrando para esses próprios lavradores que foram chamados aqui que nada estava pronto. E é por isso que ele estava abandonando aquela noiva, que teve tanto tempo para se preparar, mas acabou preferindo se entregar para outros, acabou se prostituindo, como no caso da mulher samaritana ali, em João 4 ele deixa claro que ela estava se relacionando com vários maridos que não era dela. No próprio contexto ela disse que ela buscava esses maridos nos montes, era o que ela aprendeu, mas por que ela deixou se contaminar? Porque os lavradores não cuidaram bem da noiva. Mas ainda que a mulher samaritana, por ter azeite na botija, ainda reconheceu o noivo e abandonou tudo. Os templos, os montes, para buscar a ele em espírito, porque essa era a cláusula. Essa era a exigência, que as pessoas buscassem a ele em espírito. E a noiva que foi preparada não estava compreendendo o que era isso, porque já estava toda contaminada, buscando ao Pai de forma visível, um Criador que é Espírito. E esse noivo, não pense você que é esse Messias carne que está aqui falando em Marcos 12, não. Esse noivo é o Espírito do Altíssimo. Esse Messias homem que veio era apenas o condutor, era apenas o templo, era apenas aquele que vinha para selar. A Escritura chama ele de noivo, mas a gente enxerga ele como homem, mas era o Espírito do Pai que nele estava, que era o selo do casamento, que era a aliança. Continuando a história, após ele narrar aqui em Marcos 12 como que foi que o Pai veio escolher essa noiva, que no caso aqui ele deixa claro que era o povo de Israel. Continuando aqui em Lucas 16 agora,
ele joga na cara daqueles homens que o pai entregou para eles a autonomia de cuidar da noiva, apenas se utilizando dos talentos que o pai lhes deu, que no caso ele faz essa outra afirmação na parábola dos talentos, quando ele diz para aqueles homens: o pai deu 5 para um, 2 para outros, 1 para outro, o que vocês fizeram com os meus talentos? Quando fala de talento ali, fala de riqueza, e não pense você, como você ouve por muitos que se relacionaram com essa noiva, que esses talentos é o dom que você usa para cantar num templo, que é o dom que você usa para fazer negócio. Não tem nada a ver. Esses que falam essas coisas são aqueles que estão se relacionando com essa noiva, deturpando a verdade para que as pessoas não se casem com o Espírito Santo, não recebam ele para ter uma vida em paz, no paraíso, que é isso que acontece com aqueles que se casam com esse noivo, que é o Espírito Santo do Pai. Então, ele fala para eles: vocês receberam os talentos, por que vocês não aplicaram? E aqui em Lucas 16 ele fala: vocês usurparam do talento que o Pai lhes deu. Aqui ele usa como mordomia. Ele disse o seguinte: havia um certo homem rico, que é o rei, o qual tinha um mordomo, e esse foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. É isso que os pais da noiva fizeram com o dote que foi dado para eles cuidar dela. Por isso que eles eram chamados de sacerdotes, eram sagrados. O pai os consagrou, trouxe a sua presença para eles, para que eles pudessem cuidar da noiva, mas eles dissiparam os bens do pai. Chamando eles ao pé do ouvido, lhes disse: o que ouço de ti? Venha prestar conta da sua mordomia, porque já não poderás mais ser o meu mordomo. Essa passagem, ela é explícita de que o Messias, quando esteve na terra, ele estava desapossando, tirando do poder aqueles homens. Ele estava dizendo para eles: vocês não cuidaram bem da noiva, então agora eu não preciso mais de vocês. Ele também usa um outro exemplo na parábola do rico e do Lázaro, que é muito utilizada por muitos que se relacionam com essa noiva abandonada para deturpar a verdade do Pai, e não deixa claro que essa parábola é o Messias, o verbo na boca daquele homem, porque Messias é isso, é ungido do Pai, é o verbo na boca, é o próprio rei falando pela boca do filho. Vocês estão ricos com tudo aquilo que eu dei para vocês, que no caso na parábola ele chama de pão, mas para o meu povo, para a minha noiva, que quando ele fala povo aqui, quando ele fala Lázaro, ele está se referindo ao povo, não é um homem específico. Ele está usando uma metáfora, porque se ele falasse a verdade, aqueles homens matavam era ele, para ficar com a herança, como em Marcos 12 está escrito que eles o matariam, mas ele ainda falava por parábolas para que aqueles homens não compreendessem. Tendo olhos não viam, tendo ouvidos não conseguiam ouvir, não conseguiam compreender, para que o noivo pudesse deixar claro com todas as letras que ele veio para desapossar, tirar aqueles homens do comando, e ele veio para olhar para a cara da noiva e dizer: eu não te quero mais. É muito forte isso. Então na parábola do rico e do Lázaro ele deixa claro que aqueles homens deram apenas as migalhas para a noiva, e por isso que a noiva, quando vem o noivo, não o reconhece. Em Mateus capítulo 5, e é claro que também em Lucas 16, o Messias fala ali que em caso de adultério, o noivo pode se separar de sua noiva. E muitos desses que estão se relacionando com essa noiva aqui deturpam para que as pessoas não entendam que esse em caso de adultério aqui, ele está falando dele. O noivo era ele. Ele veio para se casar. E quando chegou, encontrou a noiva toda adúltera, como no caso da mulher samaritana, que esses homens também que se relacionam com essa mulher aqui deturpam, dizendo que ali o marido que está se referindo é marido terreno. Muito pelo contrário, no contexto é escrito que ela buscava esses maridos nos montes, eram ídolos, que ela aprendeu a buscar no seu entendimento e foi colocado no lugar do Criador. Então ele vem e diz: qualquer que repudiar a sua mulher, que não seja por fornicação, que não seja por adultério, faz com que ela cometa adultério. Mas qualquer que, ao encontrar a sua mulher adulterando, fornicando, ele tem todo o direito de se separar.
dela. E aquele que se relaciona com ela, com a repudiada, comete adultério. E é isso que a maioria da humanidade está fazendo quando se relaciona com essa Israel que foi abandonada, com esse povo que o Criador do universo abandonou, não aceitou. É claro que dentro desse povo existe aqueles que aceitaram, como em João 10 o Messias deixa, que muitas ovelhas de dentro do aprisco ouviram a sua voz. Todos quanto o aceitaram foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus, não é o que está escrito? Mas o problema é que o sistema idolatra aquela Israel terrena. Eles não idolatram ou reverenciam aqueles que aceitaram. Eles acabam adorando e reverenciando muitas práticas que foi necessária para aquela noiva que era cega, que era coxa, mas que era para se ter aberto os olhos, era para se ter aprendido a andar, porque foi dado a ela os talentos. Os sacer receberam do pai a autoridade e o talento para que ela pudesse se limpar, mas não se limpou. Então o noivo vem e a repudia. Quando essa noiva vê que ela foi abandonada, ela não aceita. E em Lucas 14, ali o Messias faz uma revelação incrível, ele fala assim: um certo homem, verso 16 de Lucas 14, fez uma grande ceia e convidou a muitos. Aqui é a festa, é o casamento, é o momento onde o Espírito Santo do Pai desceria sobre as pessoas de uma forma plena. E Israel, a noiva, se tivesse aceitado, seria o povo mais perfeito. Todas as outras mulheres olhariam para Israel e falariam como ela é feliz com o seu marido. Mas infelizmente ela, por não ter aceitado, o Pai disponibilizou então a sua aliança para todos aqueles que aceitassem ouvir a sua voz no entendimento e buscá-lo em espírito e em verdade. E ele disponibilizou, né, sua aliança para se casar e acabou se casando com quem a noiva menos esperava, com suas inimigas. Porque Israel sempre se achou a favorita, a mulher amada, idolatrada, salve, salve. Só que o noivo então deixou de querer beleza. Ele foi atrás dos coxos, dos mancos, dos cegos, que são aqueles que a Israel nem dava bola, não relava porque senão pegava lepra. E foi atrás desses que o Pai foi, dos leprosos, daqueles que fazem coisas erradas, que pecam, que são pessoas ruins, mas que ao aceitar se casar com o noivo, recebem a luz e vão transformando-se em novas criaturas. A verdade vai purificando, as pessoas vão lavando suas vestes no sangue do Cordeiro. Elas vão se purificando pela fé, não por homens, para que ninguém se glorie, como está escrito em Efésios. No livro de Efésios capítulo 2, fala que não é por obras. Não somos nós, não são aqueles que foram escolhidos. Por isso que ele fala que eu escolhi a vós. As pessoas estavam podres nos seus enganos, nas suas imundícias, nas suas idolatrias, mas quando aceitam ouvir a voz do noivo, buscá-lo em espírito, sem intermediários, então nesse momento elas têm a oportunidade de se salvar pela fé. Não fizeram nada para merecer, mas é o Espírito Santo do Pai que as conduz ao caminho da vida eterna, ao paraíso, porque é isso que acontece com todos aqueles que buscam o Pai em espírito. Então, para finalizar, aqui ele chama a noiva, só que ela começa a dar desculpas. Um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. É hora da ceia, e mandou seu servo dizer aos convidados que estava tudo preparado. Então, quando chega o momento, ele começa a chamar, e a noiva, que aqui ele fala, ele não usa exatamente essa expressão, mas ele diz aqui que um começou a dizer que comprou o campo, outro começou a dizer que comprou 5 juntas de bois, e cada um foi dando as suas desculpas, que é o que aconteceu com a noiva. É o que aconteceu com a noiva. Que aqui é a mesma coisa que está escrito na parábola das 10 virgens. Esses que começaram a se recusar aqui, é a noiva que não tinha azeite na botija lá, que não acendeu a lamparina, estava com a lamparina apagada porque acabou o azeite. São essas pessoas aqui, ó, que não valorizaram a vinda do noivo. E aqui ele diz que então, voltando os servos entristecidos, disse então o rei: sai
por todos os cantos, ruas, bairros, cidades, e traga então os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Ou seja, traga aquelas moças que eu não aceitei, traga elas agora, deixa essa noiva de lado. Só que o problema é que a noiva rejeitada não aceitou ser rejeitada. E aí em Apocalipse 17 diz que essa noiva começou a se relacionar com os reis da terra. Ela fez tudo aquilo que ela foi impedida de fazer enquanto estava debaixo do sácer, enquanto estava embaixo dos fetos gerados antes da hora dos profetas. Mas depois que ela foi abandonada, então ela chutou o balde. E diz Apocalipse 17 que a grande prostituta, que foi o que ela se tornou, ela está sentada sobre muitas águas, ou seja, sobre a humanidade com seus enganos, se colocando ainda como noiva, porque os falsos profetas assim a chamam, assim ainda eles se dizem como noivos, como se o noivo já não tivesse vindo e já não tivesse dado a sua nova aliança. A sua nova aliança é aliança de casamento, não é noivado ainda não. Se fosse noivado, teria mantido as mesmas regras. E por que esses homens que são os falsos profetas aceitam essa mentira? Porque eles se beneficiam, são mercenários, são ladrões e salteadores de ovelha, como o próprio Messias disse em João 10 para aqueles homens, e até hoje eles estão aí, se enriquecendo, se relacionando com a noiva e obtendo lucros junto com ela. E aí diz no verso 2 de Apocalipse 17, que esses homens que ela fornicou com os reis da terra. Ela deu seu vinho para embebedar a humanidade, e com a humanidade então ela fornicou, a humanidade está fornicando com ela, adúltera, porque ela foi repudiada. E o Messias disse em Mateus 5 e também em Lucas 16 que a noiva repudiada, quem se relaciona com ela, está em adultério. E então aqui está escrito no verso 3 do Apocalipse 17: então levou-me em espírito a um deserto e vi uma mulher sentada sobre uma besta de cor escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmias, que tinha 7 cabeças, 10 chifres, e a mulher estava vestida de púrpura escarlata, adornada com ouro, pedras preciosas, que foi tudo que ela ganhou, porque essas pedras preciosas, pode ter certeza que não vêm do Pai. Foi o que ela lucrou, o que ela ganhou por se relacionar com os reis da terra. Ela se tornou rica, próspera. Só que aqui diz no verso 4, que em sua mão estava um cálice cheio das abominações e das imundícias da sua fornicação. E diz no verso 5 que na sua testa estava escrito o nome da grande Babilônia, a mãe das prostituições e das abominações da terra. E diz aqui que ela matou os santos, que ela estava embriagada, e a sua embriaguez, sabe de onde vinha? Do sangue dos santos. Quem foram os santos, senão os profetas? Os servos que lá em Marcos 12 o Messias disse que veio para buscar parte do acordo, do combinado, que era uma noiva purificada, e não era isso que eles encontravam. Lá em Marcos 12 o Messias deixa claro que os mercenários já haviam consumido tudo e pegou a vinha para eles. Então essa mulher ficou embriagada pelo sangue dos santos. E essa mulher, quem eram os santos? Não existiram outros santos na terra a não ser aqueles homens que tinham a presença do santo em si. E ela se embriagou e deu para a humanidade esse vinho. E diz aqui João que quando ele viu ela, ele ficou admirado. Eu finalizo aqui essa mensagem e espero que você possa ter compreendido a mensagem. E a partir de agora, seus olhos se abrirão para enxergar essa mulher se relacionando com os reis. Quando você chegar em um departamento público, quando você chegar num banco, quando você chegar em uma empresa, quando você chegar em qualquer lugar que você ver ali a imagem desse Jesus que a religião criou, trazendo o Messias até hoje em carne para manter o povo preso naquela época e não na época do Espírito Santo. Porque hoje nós estamos na época do Consolador, do Espírito Santo. Não era para nós nos relacionarmos com aquela época. Aquela época foi o momento onde o Pai veio prestar conta com Israel. Mas deturpa-se tudo. Traz até hoje como se não foi aquilo para que o povo não entenda. Mas quando você abrir os seus olhos, você vai ver essa noiva assentada sobre muitas águas, dominando, se relacionando, com pontos e pontos de prostituição espalhadas por todos os lugares,
chamando as pessoas para se relacionar com ela, como se ela ainda fosse a preferida. Mas a preferida do nosso Pai é essa que está escrita em Lucas 14. É aquela que não tem formosura, não tem beleza, está aleijada, está manca, está cega, está pobre da presença do Pai. Mas quando ouve a sua voz, quando o busca em espírito, como quando entra para o quarto, como está escrito em Mateus 6, quando ela ouve a voz do noivo dizendo, entra para o quarto e me busque em espírito, em secreto eu vou te responder. Quando isso acontece, existe uma revolução. Aquele que é pobre enriquece, aquele que é aleijado salta de alegria, e os cegos passam a ver, reconhecer os seus erros, aceitar as suas fraquezas e entregar-se ao noivo para voltar ao paraíso, porque só Ele, é pela fé que nós voltamos ao paraíso, não é por nós mesmos. Quando a gente vê alguém estendendo a mão para um necessitado, quando a gente vê alguém pagando suas contas em dia, quando a gente vê alguém que não dobre porque tem dívida com o próximo, é o Espírito, é o noivo chamando e dizendo, você pode ser melhor do que isso. Volte-se para o Criador enquanto é tempo, porque por enquanto ainda não fomos escravizados pelos filhos de Penina. Eles estão caçoando, sempre caçoaram dos filhos nascidos do Espírito, mas ainda é tempo dos filhos do Espírito renascer e ouvir a voz do Pai. Que o Eterno abençoe sua vida grandemente.